queria te convidar para estar refletindo comigo sobre o drama de Pedro. E para falar desse assunto, para falar sobre essa pessoa que teve um relacionamento um pouco conturbado com Deus e nos trouxe grandes exemplos de como lidar com determinadas situações, e nos deu também grandes exemplos de como não lidar com determinadas situações. Então eu te convido nessa noite a mergulhar mais fundo na história do apóstolo Pedro e trazer dessa história contrastes interessantes e práticos para a sua vida espiritual. Então você vai ler comigo em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu espero você encontrar o texto. Tenho certeza que você deve ter alguma Bíblia próxima. Se não tiver, pode utilizar também aí o seu celular, o seu smartphone, para estar aí encontrando esse texto, para que você possa nos acompanhar e estar meditando na mesma sincronia daquilo que nós vamos estar passando aqui para você. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a trajetória de Pedro, principalmente sendo vista por este prisma, desse contexto aqui trazido por esse versículo, nos remete a uma vida de constância na plenitude da vontade de Deus. Pedro teve vários revés nessas áreas. Essa área de ser constante, essa área de ser a cada dia mais intenso em relação à vontade de Deus. E eu queria convidar você para meditar nisso aqui. A gente tem uma história, a história da confissão de Pedro, onde Jesus se reúne com seus discípulos e desce até a cidade de Cesareia de Filipe. Por que de Filipe? Este Filipe aqui descrito no texto é o Filipe, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande era o meio-irmão de Herodes Antipas, aquele que Jesus chamou de aquela velha raposa, certo? E o Filipe, ele fez uma reforma, uma reconstrução desta cidade. Por isso essa cidade ganhou o seu nome. Mas ele também colocou o nome de Cesareia. Por que Cesareia? Porque Filipe quis homenagear um imperador romano chamado Tibério César. Então essa Cesareia aqui de Filipe era uma Cesareia muito pequena, uma região muito simples, a qual Jesus escolheu para passar ali com seus discípulos algumas instruções. Essa Cesareia aqui de Filipe, não se confunda, não é a mesma Cesareia que nós já ouvimos falar, aquela Cesareia tão famosa dentro do contexto bíblico. Não se confunda. A Cesareia maior, que seria a Cesareia marítima, querido, era uma Cesareia muito próxima do porto, era um lugar maior, mais desenvolvido, que foi inclusive a sede política e militar do procurador romano Pôncio Pilatos. Então são duas Cesareias. A Cesareia de Filipe é uma coisa, e a Cesareia mais conhecida, que era a Cesareia marítima, era uma outra região mais voltada para a área do comércio, mais voltada para a área das vendas, e era um centro financeiro muito importante daquela região. Então Jesus desce até a Cesareia de Filipe, e naquela região ele começa um diálogo com seus discípulos. Mas naquele contexto de diálogo, Jesus já estava enfrentando o seu último ano de vida aqui na terra. Jesus já sabia que estava na hora, já sabia que já era o último ano dele aqui.
Então Jesus já estava assim com um aspecto um pouco diferente, já estava se preparando emocionalmente e tentando também preparar os seus discípulos para aquela circunstância adversa. Então por isso Jesus reúne todos os seus discípulos para ter aquela conversa, para prepará-los para o que viria lá na frente. E o que viria lá na frente não seria nada fácil. O que viria lá na frente seria um caminho de cruz, um caminho de dor, um caminho de martírio. E Jesus chama os seus discípulos para preparar eles. Jesus, quando se depara com esse momento, Jesus não agia, por exemplo, como um antigo presidente norte-americano chamado Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson, ele andava em seus bolsos pesquisas de opinião a respeito do seu governo. E ele se movia de acordo com o que saía nos últimos relatórios das pesquisas dos cidadãos americanos. Então ele não tinha uma conduta original. Pelo contrário, a conduta de Lyndon Johnson era pautada no que saía nas últimas pesquisas. Ao contrário de Jesus, Jesus não modificava, não se adequava à circunstância do momento. Não, ele empregava a sua verdade para que a circunstância se adequasse a ele próprio. Então Jesus nunca deixou de pregar o evangelho, nunca deixou a verdade de lado em detrimento de certas conveniências. Você vê, por exemplo, quando Jesus está pregando para inúmeros discípulos e de repente Jesus ali menciona um discurso um pouco mais duro e ele é abandonado por boa parte da multidão, ficando apenas os discípulos ali para ouvir ele falar. Jesus poderia ter muito bem suavizado o discurso, ter dito: gente, por favor, não foi isso que eu quis dizer, gente, calma aí, vocês entenderam errado. Jesus acompanha em silêncio a saída de toda a multidão. Jesus não faz questão que aquela multidão permanecesse onde estava, porque Jesus sabia que aquela multidão não queria viver o evangelho na prática, queria viver apenas a sua vida cotidiana na prática, queria viver os seus próprios interesses. O próprio Jesus declara: vocês não estão aqui por minha conta, vocês não estão aqui por um relacionamento maduro comigo, vocês estão aqui simplesmente pelas benesses que pode vir através de mim, vocês estão me seguindo exclusivamente pelos milagres e pelas maravilhas que eu tenho operado. E eles se revoltaram contra essas palavras de Jesus e disseram que eram duras demais para ele. Vejam, eles abriram mão do Cristo, eles abriram mão da verdade, eles abriram mão de um relacionamento mais próximo com Deus, porque eles só queriam as bênçãos, não queriam a cruz, não queriam o preço. E para muitas pessoas hoje que vivem dentro da igreja, que vivem através do cristianismo, isso tem sido uma realidade muito constante, querido. As pessoas estão alicerçadas e buscando uma vida mais voltada para aquilo que é os seus interesses e não para aquilo que é o interesse do reino de Deus. Quantas pessoas, é por isso que a Bíblia vai dizer que naquele tempo muitos procurarão mestres para si, a sã doutrina não será mais suportável para muitos, e esses muitos vão buscar mestres para si mesmos, ou seja, pessoas que vão massagear o seu ego espiritual, dizendo a eles o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir, e eles fogem. E Jesus fica, olha para os seus discípulos, e olhando para os seus discípulos ele poderia muito bem ter dito: gente, ainda bem que vocês ficaram, né? Que bom, pelo menos assim vocês entenderam. Jesus não abria mão da verdade em detrimento a interesses humanos. Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz: se vocês quiserem, vocês também podem acompanhar o restante da multidão. Ninguém aqui é obrigado a ficar, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. E foi aí que Pedro se levantou naquele momento para dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro naquele momento conseguiu entender que não havia lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus, que protegeu Israel no deserto, que protegeu muitos dos seus servos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pedro conseguiu assimilar que a vontade de Deus, que viver para Deus, que está próximo de Jesus, vale mais do que 1000 anos em outro lugar. E o nosso querido Pedro está agora diante de Jesus, e Jesus resolve fazer um IBGE santo lá com seus discípulos, e ele pergunta: quem dizem por aí ser o Filho do Homem? Quando Jesus diz
e faz essa pergunta sobre o que as pessoas estão pensando sobre o Filho do Homem. Ao se declarar Filho do Homem, ele não estava se diminuindo, pelo contrário, Jesus não menosprezava o seu potencial, Jesus não menosprezava quem ele era, apesar de ser um servo humilde, apesar de ser um servo sofredor, como vai dizer João, ele não se inferiorizou aqui nesse texto. Pelo contrário, se você for ler o que significa na prática ser filho do homem, você vai abrir sua Bíblia comigo em Daniel no capítulo 7, onde ele vai dar uma descrição do que significa ser o filho do homem. Então Jesus não se diminuiu ao dizer que era filho do homem, e é isso que Daniel vai nos colocar agora. O que quer dizer ser filho do homem? Daniel vai dizer o seguinte, no capítulo 7, a partir do versículo 13, ele diz isso: e eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que eu observava nas nuvens, vindo do céu, um como um filho do homem, dirigindo-se ao ancião dos dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Veja, Daniel está dando uma descrição clara do que estar na condição de filho do homem. É aquele que vai dispor de um reino indestrutível. É aquele que vai dirigir todas as coisas, é aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem ser, que os homens dizem ao meu respeito? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, profeta. Outros dizem que tu és Jeremias, profeta. Outros dizem que tu és João Batista, profeta. Não que fosse inferior à condição de profeta, mas é que a condição de rei, de senhor, estava acima de tudo. E Jesus veio para estabelecer o seu reino, não uma religião. Jesus nunca mencionou religião em nenhum de seus discursos como algo a ser alcançado. Jesus sempre falou, o próprio João Batista também pregava isso: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus sempre falou sobre o reino dos céus. E ele veio para trazer esse reino na condição de servo, mas queria que as pessoas enxergassem sua real identidade, que era rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Ninguém conseguiu captar isso. Para todos ele era apenas um profeta. Isso demonstrava que a popularidade dele naquele seu último ano de vida já estava em baixa. As pessoas já não estavam mais acreditando que ele fosse de fato o rei que viesse sobre Israel para livrar Israel do jugo de Roma. Não, as pessoas estavam qualificando ele apenas como um profeta, alguém de uma categoria muito menor, porque a popularidade dele já não era mais a mesma. Mas Jesus pergunta aos seus discípulos aquilo, e quando Jesus faz essa pergunta, alguém se levanta e declara uma palavra que foi direto ao coração de Jesus. Alguém que conseguiu captar a real intenção de Jesus ao ter feito aquela pergunta, que foi Pedro. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo vem da palavra rei ungido. Para fazer você entender melhor, querido, rei ungido no hebraico significa Messias, e rei ungido no grego, que era a língua onde Jesus estava ali no Império Romano, significa Cristo. Então Pedro estava dizendo: tu és o Cristo, ou seja, tu és o rei ungido. Eles podem te ver como um profeta, eles podem te ver apenas como um sacerdote, mas eu te vejo como um rei ungido. Isso quer dizer, Pedro dizendo que via Jesus acima de tudo, sobre tudo, com poder e domínio sobre todas as coisas, o mesmo poder e domínio descrito no capítulo 7 de Daniel. Pedro finalmente conseguiu entender qual era a real posição de Cristo naquele momento, que não era de um simples profeta, mas de um rei e sobre todas as coisas. E Jesus olha para Pedro, e a palavra que a maioria das pessoas sempre lembra em seguida é: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas não, antes de Jesus falar isso, Jesus cita outra coisa para Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Veja, Pedro não teve ali
uma ideia que veio de pessoas. Pedro teve ali uma revelação direta do céu, e ele manifesta aquela revelação direta do céu. E é essa a diferença de muitos cristãos hoje, que estão refletindo mais o que é da terra do que refletindo o que é do céu. E é por isso que a sua vida não mudou ainda espiritualmente, porque você continua no mundo. E enquanto estiver no mundo, a sua vida espiritual não será alterada, a sua vida espiritual só será modificada quando você entrar dentro dela. E para entrar dentro da sua vida espiritual, é necessário que você receba a revelação que torna a sua vida espiritual possível, que é a vida de Deus, a revelação do céu. E Pedro, naquele momento, tem essa experiência maravilhosa com Jesus. Mas continuando o assunto, continuando lá na conversa, mais adiante, não demorou muito tempo, o mesmo Pedro que foi usado daquela maneira, é o mesmo Pedro que vai agora dar uma outra resposta para Jesus. E eu queria que você acompanhasse isso para que a gente finalizasse esse vídeo nesse ponto. Jesus está dizendo aos discípulos que já seriam os seus últimos dias. Jesus está explicando para eles que ele não demoraria muito tempo, que ele seria alcançado, que ele seria crucificado. E quando Pedro olha Jesus falando daquela maneira, Pedro não quis admitir que aquilo fosse algo. Parece até que Pedro dá uma bronca em Jesus naquele momento, dizendo: de uma forma alguma, Senhor, não, de jeito algum deixaremos que isso venha a te acontecer. Senhor não tem... Pedro estava praticamente dizendo: o Senhor não tem pena de si mesmo, o Senhor não tem misericórdia de si mesmo, está cogitando algo assim. E Pedro, naquele instante, mostrou uma lição clara para a gente: aqueles que querem somente a glória, sem a cruz, jamais estarão alinhados com Jesus. Pelo contrário, estarão mais alinhados com o diabo do que com o reino dos céus. E é por isso que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que não cogitas as coisas do céu, mas as coisas da terra. Veja, em um momento Pedro estava cogitando as coisas do céu, e agora Pedro cai vertiginosamente para as coisas da terra. Não é porque você está em cima, não é porque você foi usado poderosamente por Deus, não é porque você recebeu uma grande revelação de Deus, que significa que você está imune a cair da fé, que significa que você está imune a decair da sua posição espiritual. Por isso a Bíblia deixa bem claro: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Deus está te dizendo nessa noite: cuidado com os seus pés e aonde você tem pisado. Muito cuidado. Então Pedro, declarando isso, Jesus o chama de Satanás, mas Jesus chamou Pedro de Satanás não porque Pedro estava possesso pelo demônio de Satanás. Não, se você for olhar o contexto, Jesus não se direciona a Satanás. Jesus está o tempo inteiro dentro do diálogo se direcionando exclusivamente a Pedro. Mas ele usa o termo Satanás porque Pedro naquele exato momento teve o mesmo sentimento de Satanás. E tendo o mesmo sentimento de Satanás, Jesus o compara com Satanás, o chamando de Satanás. Você pode ver que o diabo lá no deserto tentou fazer a mesma coisa com Jesus do que Pedro tentou fazer. O diabo tentou barrar a missão de Jesus. O diabo dizia para Jesus: se você se ajoelhar, se dobrar os joelhos diante de mim, nunca mais a gente briga, Jesus. Todos os reinos da terra eu vou te dar. Jesus não precisa de cruz, é só você se ajoelhar, se prostrar diante de mim e tudo será seu. Pedro está dizendo: Senhor, não, o Senhor não precisa de sacrifício também, o Senhor não precisa padecer. Pedro, assim como o diabo, só queriam a glória, não queriam o preço da glória. Abriram mão da cruz em detrimento apenas da glória. Pedro não queria saber de sofrimento. Pedro não queria que Jesus sofresse, e é até uma coisa natural para muitas pessoas, evitar o sofrimento de outras pessoas. Mas Paulo vai nos dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Jesus ouve Pedro naquele momento, hoje nós teríamos uma fé vã. Mas Jesus seguiu o seu propósito, a sua visão com o Pai, e não aquilo que Pedro queria. Cuidado ao fazer vontade de muitas pessoas e esquecer da vontade de Deus. Isso pode ser um caminho de morte na sua vida. Isso pode ser um caminho de legalidade das ações malignas do diabo dentro do seu coração. Então muito cuidado com isso. Preste muita atenção diante de circunstâncias que possam se assemelhar a essas na sua vida. E eu queria finalizar essa mensagem aqui com vocês
falando sobre o nosso querido Pedro. Eu queria ler um texto com você sobre Pedro. Pedro não queria ver Jesus sofrer, não queria a cruz, Pedro só queria a glória. Mas esse mesmo Pedro foi moldado por Jesus. Esse Pedro que traiu Jesus 3 vezes, se encontrou num certo momento com Jesus, após a sua ressurreição, e Jesus pergunta a ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Tem certeza, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E na 3ª vez: Pedro, tu realmente me ama? Eu te amo, Senhor. Veja, Pedro negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus levou Pedro a confessar o seu pecado. E na última vez Jesus disse a Pedro: Pedro, agora tudo bem, já que você está reconciliado novamente, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, a partir de então, teve uma conduta modificada por aquela ação. As tempestades e os revés espirituais que você sofre hoje pode servir para te sepultar espiritualmente ou para te ensinar espiritualmente. Tudo vai depender da forma como você canaliza esse aspecto na sua vida. E eu te digo, Pedro, aquele que não queria sofrimento algum, aquele que não queria saber de padecer por nada, aquele que só queria a glória, eu quero que você ouça agora o que Pedro vai dizer na sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha o que esse mesmo Pedro vai dizer: e também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Veja, o mesmo Pedro que não queria a dor e o sacrifício de Jesus, não queria enfrentar a cruz, não queria saber disso, só queria saber da glória, agora é um outro Pedro. É um Pedro que diz que se você tiver que padecer, se você tiver que sofrer em prol da justiça, não pense 2 vezes, porque você será bem-aventurado ao absorver isso para a sua vida. O mesmo Pedro que foi modificado, que teve o seu coração de pedra agora transformado pelo Espírito de Deus e foi aperfeiçoado pelo Espírito de Deus dentro da sua própria fraqueza, era um outro Pedro agora. Da mesma forma que Deus fez na vida de Pedro, vai fazer na sua história, vai fazer na sua casa, vai fazer na sua família. Pedro foi alcançado, transformado, restaurado, mesmo tendo passado por muitas circunstâncias difíceis. Mas as circunstâncias difíceis foram didáticas e trouxeram uma lição para Pedro, que nesse momento, todas as suas dificuldades, todas as suas barreiras, tudo aquilo que você tem enfrentado de dificuldade, sirva para te alavancar, te jogar para patamares muito mais altos do que você está agora. E entendendo que essa fornalha não é para te destruir, entendendo que essa cova de leões não é para te destruir, mas sim para te promover. Porque quando Daniel saiu da cova dos leões, ele saiu administrando mais milhares de províncias. Quando os meninos saíram da fornalha, eles saíram de lá e viram o próprio imperador exaltando o seu próprio Deus. Quando você passar na fornalha, quando você passar pela provação, quando você passar pelas situações difíceis, lembre-se de Pedro. Ele foi moldado pela fornalha da aflição, da mesma forma que você também será. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Queria também aproveitar a oportunidade para convidar você a se inscrever no meu canal, que agora recentemente eu criei no YouTube, chamado Pit Stop Teológico com Amadeu Moura. Lá tem conteúdos bíblicos de qualidade, teológico, doutrinário, devocional, para que você possa estar aprimorando seus conhecimentos. Pit Stop Teológico é o seu canal para que você possa estar lá aproveitando juntamente comigo bons conteúdos, conteúdos de qualidade, como esse que você ouviu aqui hoje, para abençoar e edificar fortemente a sua vida e da sua família. Então, grande abraço para você, sejam abençoados e que tenham uma semana de vitória para você e para sua família, em nome de Jesus.